Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vida Plena. O Vida Plena faz parte da grade de programações da Constante TV, a Web TV da Igreja Batista Constantinópolis. Eu sou a doutora Valquíria Tupinambá. Eu sou médica e uma das apresentadoras do programa. O Vida Plena começa a sua temporada de 2023, mas o nosso propósito continua. Quer levar para você conteúdo sobre como você ter uma vida plena, física, emocional, espiritual. Então é um tema voltado para a saúde. E nós vamos ter, muitos temas para compartilhar com vocês agora em 2026. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o conteúdo de hoje. Eu vou já compartilhar com vocês o tema da nossa conversa de hoje. E se você quiser assistir os episódios do ano passado, pode acessar a playlist do nosso programa e acompanhar os temas que a gente conversou aqui no Vida Plena em 2025. Hoje nós vamos conversar sobre obesidade, sobre sobrepeso, como enfrentar essa dificuldade. Eu vou já apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que nós vamos conversar sobre esse tema. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês um versículo, a palavra de Deus. E como será que a gente consegue ter essa vida plena, não é? Como a gente caminha em busca dessa vida plena. E eu vou compartilhar com vocês o que está escrito no livro de Provérbios, o capítulo 24, o verso 3 e 4. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e acompanhar comigo. Nós temos então aqui o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. A gente pode aqui, é claro, a palavra casa está muito relacionado no sentido de família. Então, como é que a gente edifica a família? Mas a gente pode extrapolar esse sentido e levar para o seu modo de vida, para os seus projetos, para o seu trabalho, para a sua vida pessoal. Então, como é que você consegue edificar essas coisas? A Bíblia, o Provérbios já começa falando que você edifica isso com sabedoria. Não são com bens, não é com aparências. E que sabedoria é essa? A Bíblia sempre se autoexplica, né? Então, Provérbios vai definir o que é sabedoria. Se a gente for abrir Provérbios 1:7, nós vamos encontrar o quê? A Bíblia falando que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é esse princípio ali de você edificar a sua casa, a sua vida pessoal. E vamos voltar para Provérbios 24. Com entendimento, ela se estabelece. Então, com entendimento, você estabelece essa casa. E o que seria esse entendimento? É a sua capacidade de discernir, de escolher, de estabelecer os seus valores, baseado também no que a Bíblia fala, no que Deus nos ensina. E ele continua aqui, que pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e agradáveis. Claro que esses bens preciosos não são só bens materiais que a Bíblia fala. São uma vida tranquila, paz, bons relacionamentos, contentamento e toda a sorte de bênçãos que Deus pode colocar sobre a sua vida. E ele fala que é pelo conhecimento. Conhecimento da palavra de Deus, sim, e também outros conhecimentos, como, por exemplo, os conhecimentos que a gente compartilha aqui no Vida Plena. Com conhecimentos sobre saúde e tantos outros programas que a Constante TV oferece para você. Então, com esses conteúdos que a gente compartilha aqui, você pode, por exemplo, tomar decisões de cuidar mais da sua saúde, não é? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa nova temporada do Vida Plena de 2026. E eu estou aqui, então, hoje
com a minha convidada, a endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que é a doutora Priscila Lago, uma amiga minha de longa data. E nós vamos conversar, como eu falei para vocês, sobre obesidade, sobrepeso, como enfrentar essa realidade que é comum a muitas e muitas pessoas. Priscila, muito obrigada por você ter aceito novamente, porque é a segunda vez, né, que você está aqui com a gente. Obrigada, Val, pelo convite. Sempre um prazer. Então, vamos lá. Começando aqui com a primeira pergunta. Como é que a gente define obesidade? Como é que a gente diferencia obesidade e sobrepeso? Então, Val, antigamente, a Organização Mundial de Saúde dividia a obesidade pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, a gente pegava o peso do paciente, fazia um cálculo pela altura e, dependendo da média, a gente classificaria o paciente como sobrepeso ou obesidade em graus, né? No caso, a obesidade seria um IMC acima de 30. Hoje, isso vem mudando, né? O conceito de obesidade vem mudando pela questão da percentagem de gordura corporal e de quanto aquele paciente precisa perder de gordura corporal, que está relacionado também, Val, com a gordura visceral. Então, hoje, quando a gente define um paciente com obesidade, a gente ainda utiliza o índice de massa corpórea, mas a gente também se baseia na porcentagem de gordura corporal e visceral do paciente. Ou seja, a composição corporal. O que é essa composição corporal? Como descobre isso? O ideal, Val, é todo paciente que deseja perder peso, ou paciente diabético, ou mesmo aqueles pacientes que querem procurar saúde, fazer uma bioimpedância, né? Ou através da bioimpedância, ou através de uma densitometria de corpo inteiro, ou mais dificilmente uma ressonância de corpo inteiro, que é mais difícil. O mais fácil é a bioimpedância. Isso, seria a bioimpedância. A bioimpedância, ela consegue avaliar o quanto aquele paciente tem de porcentagem de massa muscular no braço, nas coxas, né, e nas regiões do corpo, em algumas regiões do corpo, e consegue quantificar a quantidade de gordura que o paciente tem e consegue quantificar a quantidade de água, a quantidade de gordura visceral, que é a gordura da barriga, que é a gordura que tem relação... Que é a gordura que está entre os órgãos, assim, para quem está ouvindo a gente entender melhor. Exatamente. E por que é tão importante a gente ter esse padrão de gordura, de massa muscular, de gordura visceral? Porque a gordura visceral, por exemplo, que é a gordura da barriga, né, que a gente chama de barriguinha de chope, a gente brinca, é um parâmetro que tem muita relação com o risco cardiovascular. Então, quando a gente fala de um paciente com sobrepeso e obesidade, é quase que intrínseco você pensar em risco cardiovascular, que seria a chance desse paciente ter algum evento cardíaco, seja AVC, seja um infarto, ao longo dos próximos anos. Entendi. E hoje, assim, eu vejo que a bioimpedância é um exame que está muito acessível, né? Isso. Porque às vezes nas farmácias a gente vai e a gente vê eles oferecendo, né? Isso, tem nas farmácias. Não é caro, né? Às vezes tem farmácia até que coloca ali como... Eu já vi algumas farmácias colocando de graça, né? Você faz o serviço e ganha bioimpedância. Nas próprias academias, que hoje tem bastante em Manaus, em vários cantos da cidade. Hoje, assim, o exame é muito mais acessível. Na consulta médica, às vezes, o médico oferece. Então, hoje é muito mais acessível o paciente fazer a bioimpedância. Tá. E tu falou um pouco sobre isso aí já aqui nessa pergunta, mas quais são os riscos para a saúde de estar acima do peso? Além do cardiovascular, né, que tu acabou de falar. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que a obesidade ou o sobrepeso, principalmente falando de obesidade, é uma doença crônica. Então, por exemplo, muitas vezes o paciente está hipertenso, está diabético, está pré-diabético, tem colesterol alto, sofreu um AVC por questão de aumento de peso, de gordura visceral. Então, quando a gente fala de obesidade, a gente tem que levar essas doenças em conjunto, porque muitas vezes, a raiz do problema é a obesidade. Então, é muito, muito comum o paciente estar hipertenso, tomar remédio para pressão. Tem diabetes, toma remédio para diabetes. Tem colesterol alto, toma remédio para o colesterol. Teve um AVC, trata. Mas, muitas vezes, o paciente não consegue entender que a causa raiz é a obesidade. E ele tratando a obesidade, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes ele tira o remédio da pressão. Isso, a gente ouve muito, né? As pessoas falarem isso. Eu emagreci e não tomo mais o meu remédio da pressão, ou parei, não tenho mais diabetes. Fora, Val, que a obesidade, o sobrepeso, está descrito. Além de ter relação com essas doenças metabólicas, eles também têm relação com o distúrbio psiquiátrico.
Então, pessoas com obesidade têm mais chance de ter depressão, têm mais chance de ter transtorno de ansiedade generalizado, têm mais chance de ter transtorno de compulsão alimentar. E a gente vê muito isso no consultório. Fora as doenças juntas, articulações que sobrepõem, as pessoas evoluem com dor, não é? Ficam muito comum, às vezes, ainda bem que você falou isso, porque assim, é muito comum a gente ver paciente de 60 anos, 50 anos com dificuldade para andar, com hérnia de disco, artrose grave, às vezes paciente com indicação de prótese em quadril, prótese em joelho, por conta de artrose grave. E quando a gente vai avaliar o paciente, essas doenças osteoarticulares têm relação com a obesidade. Muitas vezes tem paciente que está na fila da cirurgia, já tem cirurgia marcada, mas tem obesidade. Não faz muito sentido o paciente operar com obesidade. Em que sentido? Sobrecarga, né? Articulação. Vai sobrecarregar a prótese. E aí você vai continuar com a dor e a questão da prótese vai ser uma questão de tempo, uma questão paliativa. Então, muitas vezes o paciente perde 10%, 20% do peso, ele é outro paciente. A dor melhora, diminui remédio. E às vezes esse paciente tem mobilidade melhor até para fazer uma atividade física e muitas vezes ele não vai para a cirurgia. Certo, então aí a gente já viu problemas cardíacos, diabetes, doenças articulares e doenças psiquiátricas que podem caminhar com a obesidade e o sobrepeso, né? Priscila, tem realmente uma questão genética envolvida na obesidade ou é só maus hábitos alimentares? Então, o paciente com obesidade é um paciente que é muito estigmatizado. É muito importante você falar sobre isso, porque é um paciente que sofre preconceito, é um paciente que muitas vezes ouve de próprio colega médico. É preguiça, é falta de força de vontade, você não quer mudar. E hoje, Val, com a rede social, muita gente posta corpos perfeitos, vidas perfeitas, mundo perfeito. E o paciente com obesidade, às vezes, olhando aquilo, ele aumenta até a chance de não tratar de depressão. Porque eu não vou chegar não vou conseguir chegar nessa perfeição aí. E é importante a gente falar, gente, que corpos perfeitos de Instagram não são corpos, muitas vezes, saudáveis. Corpos perfeitos não significam corpos saudáveis. Às vezes são corpos construídos com anabolizante. Isso. E pacientes que futuramente têm um risco cardiovascular alto e muitas vezes têm complicações, só que não vão para a rede social falar. Então, toda vez que eu estou diante de um paciente com obesidade, eu sempre pergunto o que mais o incomoda e qual é o objetivo dele, como que é a vida dele, o trabalho. Porque é diferente um paciente que trabalha meio expediente, um paciente que trabalha o dia inteiro, um paciente que trabalha, né, numa empresa o dia inteiro. Para ele conseguir encaixar essas mudanças, exatamente, né, que ele precisa. E aí a gente chega nesse ponto. Será que a obesidade tem relação genética? Com certeza, Val. A obesidade ela tem uma origem com vários fatores. Estilo de vida, com certeza, alimentação, atividade física, estresse, né? Sentimentos tem relação com obesidade. Mas a questão, Val, da genética, se você tem um pai, uma mãe, uns avós, irmãos, se você tem na árvore genética história de obesidade, a chance de você ter é muito maior. E a gente sabe que tem pacientes que têm mais dificuldade de perder peso, mesmo com medidas do estilo de vida modificadas, por questões genéticas. Existem genes protetores, isso tanto falando em obesidade quanto diabetes, e genes não protetores, digamos assim. Então, tem pacientes que têm mais facilidade tem mais propensão para ter obesidade. Sim. Geneticamente falando, né? E, assim, tem algum momento, assim, que a pessoa deve procurar ajuda médica para tratar o peso? Quando é que ela deve ficar em alerta? Levando em consideração o IMC? Geralmente, Val, todo paciente que deseja ter saúde, ele precisa de uma avaliação médica, independente se ele quer perder peso ou não. Mas, principalmente mulheres jovens, adultas, acima de 20 anos e homens, que querem ir para uma academia, querem fazer atividade física, procuram saúde. Às vezes, até para você avaliar a questão metabólica, é importante ter essa avaliação. Porque, às vezes, o paciente, o biotipo do paciente é magro, né? Você olha o fenótipo do paciente, ele é magro, esteticamente magro, digamos assim. Só que quando ele vai fazer uma bioimpedância, a bioimpedância tem uma massa muscular muito baixa, um risco de sarcopenia muito grande e uma quantidade de gordura visceral muito grande. E às vezes são pacientes que o biotipo é magro, mas tem colesterol muito alto, são pacientes pré-diabéticos. Então é importante ter essa avaliação.
Principalmente, peso, por exemplo, né? Pode a mulher... estar magro, mas está ruim por dentro, né? Mulher que deseja gestar, né? Que precisa ter saúde, até para a gravidez evoluir bem. Então, precisam passar por essa avaliação médica. Tá. Priscila, quais são o papel dos hormônios nessa história de ganhar e perder peso? Porque muita gente fala assim, né? Ah, eu tenho uma dificuldade de emagrecer porque eu tenho um problema na tireoide. E aí, às vezes, eu não sei se realmente é a tireoide ou a pessoa, né, põe uma desculpa sobre a doença. A gente sabe que a relação peso e tireoide, com a tireoide, que é a glândula, existe, né? A tireoide é uma glândula responsável pelo nosso metabolismo e de uma forma geral de todos os órgãos do nosso corpo. Só que, por exemplo, muitos pacientes que têm hipotireoidismo, que é quando a glândula tireoide produz menos hormônio, eles tendem a ter mais ganho de peso, até pelo próprio inchaço, pelo próprio edema e até pela própria retenção. Só, Val, que não é esse ganho de peso que a gente vê na mídia, né? Não às vezes todo esse peso assim, né? Às vezes a gente vê atriz, tinha problema de tireoide, tratei e perdi 30 quilos. O hipotireoidismo, que é a produção menor da glândula dos hormônios da tireoide, ela causa ganho de peso, mas em torno de 4, 5 quilos. Não 20 quilos, 30 quilos. Né? E o hipertireoidismo, que é o contrário, é quando a tireoide produz hormônio em excesso, tem de ser o contrário. O paciente perde, em geral, muito peso. E aí tem paciente que até gosta. Às vezes começa a perder peso, 10% do peso, 20%, às vezes chega até estado de caquexia. E é por conta da produção de hormônio alterado. Mas aí é uma outra situação e que realmente precisa de tratamento médico, porque pode evoluir com... E uma vez que a pessoa já está tratando a tireoide, está tomando o hormônio, está normal, segue o peso, né? Assim, exatamente. Não vai ter dificuldade de emagrecer se ela está tratando a tireoide já, né? Exatamente, Val. Quando o paciente está tratando a tireoide, os hormônios estão estáveis, aquilo, em geral, não justifica o ganho de peso daquele paciente. E aí tem que investigar outras causas. Aí tu falaste agora, mas só confirmando, então o estresse, um sono irregular também pode atrapalhar, assim, a questão de perder peso, de engordar. Muitas vezes, Val, o paciente quer ir para o mais complexo e o básico não é feito. Então, por exemplo, muito se fala da alimentação e da atividade física, mas o sono é uma das coisas mais importantes que a gente pode ajustar numa pessoa quando a gente fala em perda de peso. Então, o ser humano nasceu para dormir cedo, né? E acordar cedo. Fisiologicamente falando, quando a gente fala em sono. E muitas das vezes os pacientes dormem 5 horas, 4 horas por noite, né? Tem um dia totalmente estressante e acha que aguenta o tranco. E isso não é verdade. O nosso corpo precisa de sono, dependendo da faixa etária, mais ou menos. E por que é tão importante a gente dormir? E dormir bem. Quando eu falo dormir bem, é ter o sono profundo, atingir o sono REM, é ter o sono reparador. Caso você não durma bem, à noite, que é para o seu cortisol estar praticamente zerado, ele sobe. Porque você acorda, porque você não atinge o sono REM, porque você tem a apneia do sono. E aí você acordando, seu cortisol aumenta, faz vários picos à noite e a gente sabe que o cortisol é um hormônio contrarregulador. Então, além do cortisol aumentar a glicemia, ele também ajuda a ganhar peso. Paciente que dorme pouco, fora outros hormônios que são alterados, não só o cortisol. Estou dando um exemplo de um dos hormônios. E aí, quem dorme pouco, Val, ganha peso. E tem dificuldade para emagrecer também. Tem mais também. fome e sente mais vontade de comer comida industrializada, processada, lanche. E muitos pacientes acabam tendo compulsão alimentar. Então, não adianta você querer tomar medicação, ajustar medicamento, ajustar alimentação, fazer atividade física e dormir 3 horas. O corpo precisa de repouso, até por uma questão muscular, para no outro dia a questão do processo fisiológico da fome ser melhor. Tudo bem. Então, nós vamos dar um intervalo agora no Vida Plena. A gente volta daqui a pouco ainda com esse tema sobre perda de peso. Boa noite, nós estamos de volta aqui com Vida Plena no nosso segundo bloco. O tema de hoje é obesidade, perda de peso, sobrepeso, porque você deve ficar atento à balança. Nós estamos aqui com a doutora Priscila Lago, que é endocrinologista. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, da Constante TV, se inscreva. Você pode aproveitar e compartilhar o programa de hoje com as pessoas que você gostaria que soubessem mais sobre esse tema de obesidade, sobre sobrepeso. E curta, comente aí, mande a sua pergunta. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre sono, como é que o sono e a alimentação são importantes para você manter o peso, ou emagrecer, ou não engordar.
como a Priscila falou ainda agora, você às vezes quer de cara tomar uma medicação para emagrecer e o básico não está sendo feito, né? Então, é muito importante esse alerta que você fez, né? De a gente começar com o básico, né? Fazer o que está ao nosso alcance de mudanças de comportamento primeiro. E aí a gente sempre ouve também, Priscila, algumas pessoas falarem assim, é tão difícil para mim emagrecer, para umas pessoas são mais fáceis, para outras são mais difíceis, mesmo às vezes fazendo medidas semelhantes. Por que isso acontece? Os pacientes, Val, se comparam muito, principalmente em relação ao tratamento. E quando a gente inicia a medicação, é bem comum os pacientes, minha amiga usou isso, minha amiga perdeu tanto. Então a gente tem que lembrar que cada paciente é único, cada paciente tem que ser vista de forma única. Por isso, é um dos motivos que eu, Priscila, não peço exame antes de consulta, sem conversar com o paciente. Porque são demandas diferentes. Paciente mesma idade, demandas completamente diferentes. Por que é tão difícil perder peso, Val? Além de ser uma doença crônica, o nosso corpo ele é sábio. Então, ele decora, digamos assim, o nosso peso máximo. Então, existe uma glândula que fica aqui na cabecinha, no sistema nervoso central, que chama-se hipotálamo, que é responsável, que é um dos grandes maestros, digamos assim, do regulador do apetite. E quando você atinge seu peso máximo durante a vida, ou adolescência, ou adulto, enfim, o seu corpo decora aquele peso máximo, até por uma questão de proteção. E quando você começa a perder, seja por tratamento medicamentoso, ou mudança de alimentação, com incremento de atividade física, o seu corpo naturalmente vai perder, Val. E, logicamente, chega um momento que entra num platô. E aí, a cada peso que você perde, você aumenta a sua fome. É natural. Então, você vai perdendo peso, mas, naturalmente, se você não tiver um gasto energético, não se movimentar, não fizer atividade física, naturalmente, você vai sentir mais fome e você tende a comer mais durante algum tempo. Por isso que é tão importante a atividade física, porque a atividade física não é tão importante na perda, mas ela é fundamental na manutenção e em outras situações também que ajudam. Então, essa questão que eu estava falando do hipotálamo é como se ele guardasse aquele meu peso e tentasse sempre voltar para aquele peso. Exatamente. Por isso que é tão difícil tratar a obesidade de forma crônica. Por isso que a gente tenta explicar para os pacientes. Porque os pacientes é muito natural, Val, aquela pessoa que teve adolescência com sobrepeso ou obesidade, foi um adulto com obesidade. E quando começa a tratar, é uma das primeiras perguntas que aparece. Priscila, quanto tempo que eu vou usar a medicação? É básico. Com 3 meses dá? Então, muitas vezes o paciente tem uma excelente resposta ao tratamento. Mas ter resposta ao tratamento não é só perda de peso. Existem outros parâmetros que a gente avalia. E existe uma constante, Val. Todo tratamento que você fizer para perda de peso vai ter um platô. E o platô, na minha opinião, é a fase mais desafiadora. Explica melhor o que é esse platô do peso aí. Então, todo tratamento para obesidade é comum no início, nos primeiros meses, o paciente ter o que a gente chama de fase da perda. Então, o paciente vai perdendo peso, né? Cada mês a gente vai acompanhando. Só que chega um momento do tratamento, em torno ali do 5º, 6º mês, isso não é uma regra. O paciente tende a estabilizar o peso, que a gente chama de fase de platô. Essa fase, Val, é importantíssima, porque muitas das vezes o paciente perde 10% do peso, 20% do peso, ou seja, diminui muito o risco cardiovascular, que foi aquele que a gente falou, e fica muito bem. E aí, nessa fase, a fase do platô é a fase que o paciente tende a estabilizar o peso. E é a fase mais desafiadora, porque muitas vezes o paciente não consegue perder, mas não ganha. Então, o paciente fica estável. Só que o paciente às vezes esquece que ele perdeu 20% do peso. E ele fica insatisfeito e quer perder mais. E aí, essa insatisfação do paciente, às vezes, essa frustração, digamos assim, faz com que o paciente pare o tratamento. Aí engorda. É muito comum o paciente falar, Priscila, eu estava estável, eu perdi 20 quilos, mas eu fiquei estável, eu desanimei e parei. Então, quando você para o tratamento de diabetes, o diabetes complica. Quando você para o tratamento da hipertensão, ele vai complicar. Quando você para o tratamento da obesidade, Val, o peso vai voltar. Então, a minha outra pergunta era isso, né? Por que é tão comum emagrecer e depois recuperar todo o peso? É por causa disso, A maioria dos pacientes tem dificuldade de entender que é uma doença crônica. Muitos vão atrás de modinha, de Instagram, TikTok, com todo respeito, mas querem uma fórmula mágica.
E aí, aqueles colegas, que eu não posso dizer colegas, mas aqueles médicos picaretas se aproveitam. Por quê? Eles surfam na onda daquela pressa do paciente, daquela vontade de perder peso. E muitas vezes vai uma perda de peso sem saúde. Então, existem tratamentos para obesidade, eu acho super importante a gente falar sobre isso, que tem fundamento científico, que tem base científica. E como eu falei, todo paciente com obesidade, a gente tem que avaliar o coração. Eles andam juntos, por isso que a cardiologia é tão prima irmã da endocrinologia. Porque você avalia um paciente com obesidade, você avalia o risco cardiovascular, você avalia o coração. E tem tratamentos que vai piorar o risco cardiovascular, isso que você quer falar. Exatamente. Que vai prometer um milagre de emagrecimento, mas tem um custo por trás. Exatamente. E um órgão que a gente também não pode esquecer, que é fundamental, que anda ali do lado do coração, o fígado. Então, muitos pacientes com obesidade, hoje a principal causa de cirrose hepática no Brasil, de fibrose, é a obesidade. Saiu o último Vigitel agora, Val, em torno de 60% da população brasileira, 60% tem sobrepeso e obesidade. Então, hoje 60%? Estão entre sobrepeso e obesidade. Sobrepeso e obesidade. Então, você está diante de um paciente desse, você é obrigado a avaliar o fígado. E às vezes é um fígado já com fibrose, é um fígado duro, enrijecido, inflamado. Que pode começar só com aquela gordura no fígado. Exatamente. Né? Que a pessoa faz seu ultrassom, aí viu ali uma gordura no fígado, não deu muita importância. Exatamente. E aquilo vira uma fibrose. Exatamente. Por isso que o tratamento para obesidade não se resume nunca e jamais, e nunca vai ser só a questão medicamentosa. A gente está numa era muito bonita da endocrinologia, que são medicamentos muito bons, respaldados, inclusive muitos medicamentos que diminuem o risco cardiovascular. Entretanto, a medicação é uma das linhas do tratamento. A gente precisa ter a mudança do estilo de vida, uma alimentação moderada, atividade física é fundamental. E a parte psicológica, Val, para quem trata obesidade, é preciso ser vista também com muito carinho. Emocionalmente também, né? Um suporte emocional para esses pacientes, né? De conforto, porque não deve ser fácil mesmo. Exatamente. Né? Qual é o maior erro que você vê as pessoas cometendo, querendo emagrecer sozinha? Uma das coisas que eu vejo é o extremismo de querer um resultado rápido. É aí que muitas pessoas vão em busca de facilidade, ou seja, aplicam medicação em clínica de estética, aplicam medicação na casa do vizinho, compram de fornecedor. Sem nenhum exame prévio, sem saber... nenhum acompanhamento. Eu acho que hoje, com o uso de grandes medicamentos, um dos principais erros que a gente vê é isso. A busca sem indicação de medicações, digamos assim, no mercado negro. Muitos pacientes também que estão no processo de perda de peso, que estão perdendo peso, que precisam ganhar massa muscular. A gente sabe que tem que avaliar a questão da ingesta de proteína, a questão da musculação, mas muitos recorrem ao uso de anabolizantes, né? E inúmeros complicam, principalmente do ponto de vista do coração. Um outro erro que a gente vê muito no consultório é o paciente começar a perder peso, começar a melhorar os parâmetros de diabetes, de colesterol, do fígado, e o paciente desistir do tratamento, principalmente porque entra naquela fase de estabilização do peso. E uma das coisas que a gente observa muito também, Val, é o paciente que usa a medicação, mas não quer mudar o entorno. Dorme mal, usa muito energético, come muito produto industrializado, não faz atividade física. Acho que eu vi um endocrinologista uma vez falando, ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Exatamente. Então, uma coisa interessante, às vezes eu conversando com o paciente, né, o paciente fala assim, Priscila, eu não fiz atividade física, eu perdi 10 quilos, usei medicamento, estou comendo menos, mas não significa comendo saudável, mais saudável. E eu não vou fazer atividade física porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Aí, às vezes, eu fico pensando sozinha, mas eu também trabalho, né? Eu também tenho família. Então, o tempo, ele é relativo. Lógico que a gente não pode comparar a nossa grama com a do vizinho. Mas a atividade física, Val, é algo que precisa ser inserida na rotina como rotina mesmo, como trabalho. Assim como você trabalha, como você estuda, como você cuida dos seus filhos. Você tem que ter um horário para atividade física. Dançando conforme a sua realidade. Não consigo ir todo dia, 3 vezes na semana, 4 vezes. Mas você está fazendo tratamento para obesidade e falar que não tem tempo é uma escolha.
né? E a gente sabe que a atividade física ela precisa ser inserida no contexto, principalmente pela questão da manutenção do peso. Sim. Aí, Priscila, vamos supor que um paciente chega com você lá para essa avaliação de tá com sobrepeso, obesidade. Como é que é a tua abordagem inicial? O que esse paciente tem que fazer? Né? Que exame? Tem que ver o coração, tem que ver o fígado, o que é prioridade? De um modo geral, o paciente com obesidade, a gente precisa, como eu falei, que para mim é fundamental a avaliação do risco cardiovascular. Então, tem que passar no cardiologista. Muitas vezes eu encaminho, muitas vezes eu peço os exames que eu acho importante, até porque tem pacientes que têm algumas queixas específicas já da parte cardiovascular, e eu acabo adiantando essa parte. Mas é lógico que a parte cardiológica é fundamental. A questão do fígado é sempre importante a gente avaliar através de exames de sangue, avaliar por uma ultrassom de abdômen. E aí, caso a caso, dependendo do paciente, dependendo do tempo de obesidade, a gente pede uma elastografia hepática, que é um exame para avaliar dureza do fígado, se o fígado tem fibrose ou uma possível cirrose, né? E se já tiver um pouco de fibrose, é possível com a perda de peso reverter um pouco essa fibrose? Sim, geralmente, quando o paciente tem uma fibrose inicial ou até uma fibrose intermediária, muitas das vezes ele perdendo peso, né, ele perdendo massa de gordura, porcentagem de gordura visceral, ele tende a melhorar o grau de fibrose e muitas vezes até voltar a um fígado normal. Dependendo do estágio que tiver. Tá. E então a gente já falou sobre isso aí, mas acho que eu vou frisar mais que eu acho importante, né? Então, quem cuida do paciente obeso não é só o endocrinologista, né? Você precisa de outros profissionais para cuidar do paciente, né? Sim, Val. Sabe uma coisa também que eu esqueci de falar? Muitos pacientes com obesidade, como você tocou no assunto, não dormem bem, né? Então, muitos pacientes com obesidade, até pelo ganho de peso, acabam roncando muito à noite, que é uma queixa do parceiro, e de manhã acordam muito fadigado. Então, às vezes, são pacientes que dormem a noite toda, mas quando chega de manhã falam que como se não tivesse dormido nada, tivesse sono não reparador. Nesses pacientes, muitas vezes, a gente precisa fazer uma avaliação com profissionais que estudam sono, né? Geralmente são pneumologistas ou neurologistas com essa especialidade, ou otorrino, para avaliar a polissonografia e indicação de possível CPAP, né? Então, é um profissional também que anda muito lado a lado ali com a gente. Então, é o endocrinologista, é o cardiologista, é o nutricionista também, né? Sim, é o nutricionista. Porque, que tu falou, eu vejo muito as pessoas querendo tomar as canetinhas, que vai ser já um outro assunto que a gente vai abordar, né? Querendo tomar esses novos remédios para emagrecer, sozinho e sem nenhum acompanhamento nutricional. Exatamente. E, às vezes, a gente lança a mão também, muitas vezes, na verdade, não é às vezes, do psiquiatra e do próprio acompanhamento com terapia, né? Existem terapias específicas com psicólogo que ajudam também no comportamento alimentar. Tá. Então, vamos começar a falar sobre, que são tão falados, né? Que são as canetas emagrecedoras. Conta pra gente como é que foi essa história. Você falou, né, que a endocrinologia está entrando numa nova era. Eu acredito que você estava se referindo a essas novas medicações, que vem mudando mesmo a maneira de olhar para os pacientes, né, de tratar esses pacientes. Isso. Conta aí como é que foi essa história, quando começaram as primeiras canetas, que agora estão tão famosas. Na verdade, Val, essas canetas já existem há alguns anos. O endócrino raiz, né, vamos dizer assim, eu me enquadro nesse caso, graças a Deus, ele não gosta muito do termo canetas emagrecedoras. A gente utiliza porque as pessoas conhecem assim. Virou um termo popular e acabam que as pessoas falam. Mas quando iniciaram essas medicações injetáveis, subcutâneas, que a gente aplica na barriga, elas começaram, Val, inicialmente para o tratamento da obesidade. Não foi nem para diabetes, não. Perdão, desculpa, para diabetes. Falei tá. Obesidade, mas é diabetes. Então, elas iniciaram para o tratamento de diabetes, gente, perdão. E aí, muitos vinham se estudando porque percebiam que pacientes que usavam essas canetas também perdiam peso e, consequentemente, diminuíam o risco cardiovascular. E hoje, elas já estão liberadas, muitas delas, para obesidade e para diabetes. Então, muitas são liberadas para pacientes que têm obesidade, mas que não têm diabetes. Por isso, o termo canetas emagrecedoras. Só que, na verdade, a gente sabe que perder peso vai muito além disso. Por isso que a gente não gosta muito desse termo. Quando a gente olha um paciente com obesidade, o paciente muitas vezes está olhando o peso absoluto, né? E eu sempre falo isso para os pacientes. Quando a gente olha um paciente com obesidade, a gente tá ali olhando para ele, mas pensando no risco cardiovascular, no coração, não tá olhando só fígado, pro peso, né? Tá olhando pro corpo todo, a gordura né? visceral, né? Olhando o sono.
E também, logicamente, avaliar a parte, como eu falei, psíquica para esse paciente ficar bem. Mas as canetas emagrecedoras, como são conhecidas, iniciaram com medicações como Qual Saxenda. Foi o ano que começou? Eu não lembro exatamente agora. Mas tem uns 10 anos? Sim. Começou com Saxenda. Na verdade, antes do Saxenda tinha outras canetas, mas que não foram da minha geração. E depois vieram evoluindo. E hoje a gente tem medicações que são análogos de GLP-1, que é o Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus, que é oral. E temos os análogos de GLP-1 e de GIP, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro. E o que são essas siglas todas? O que elas fazem? Muitos pacientes, Val, eles têm tabu, né? Enquanto uns utilizam em clínicas de estética sem medo, alguns pacientes têm tabu em relação a essas medicações, mas o que a gente tem que entender é que essas medicações simulam hormônios que a gente produz. Certo. Então, o GLP-1 e outros hormônios a gente produz. Então, quando você utiliza essas medicações, você naturalmente está usando algo que o seu corpo já produz. Tá. Só que com funções diferentes. A gente vai ter que dar uma pausa. A gente vai voltar, fica aí, porque o assunto está entrando no assunto que muita gente quer saber. A gente vai dar o nosso break aqui. Quando a gente voltar, a gente vai continuar falando sobre essas medicações que vêm revolucionando aí a perda de peso, explicar para vocês melhor. Boa noite, nós estamos de volta agora no nosso terceiro bloco aqui do Vida Plena. O assunto de hoje é obesidade, sobrepeso, como vencer essa dificuldade que tantas pessoas sofrem. A Priscila acabou de falar que 60% da população brasileira está acima do peso. Então, é muita gente sofrendo disso. A gente sabe que o peso não é só uma questão estética, tem riscos para o seu coração, diabetes, hipertensão, doenças nas articulações, o fígado, que a gente conversou ainda há pouco sobre aqui. E no segundo bloco, a gente estava falando sobre essas novas medicações e a Priscila vai explicar, ela estava explicando, né, como é que essas medicações funcionam no nosso organismo. Então, Val, como a gente estava abordando, as medicações que muitas vezes os pacientes têm receio de usar são medicações seguras, até porque são medicações que são liberadas pela Anvisa, que é o órgão regulatório. Então, indicado é que os pacientes usem medicação da farmácia, é uma coisa que é importante a gente falar. Eu sempre oriento os pacientes a não fazerem medicação em clínica, né? Então, o próprio paciente pode ir na farmácia com a receita médica, a gente ensina o paciente a aplicar, mostra o vídeo, o paciente fica com o nosso contato. Então, quem é endócrino raiz sabe disso. Então, não existe esse negócio de vou mandar fazer o remédio, ir numa clínica, aplicar, não. É importante, gente, o paciente ser esclarecido ao que ele está usando. Então, é muito interessante o paciente ter essa consciência. O que eu estou usando? Qual é a receita da minha medicação? Qual é a dose do hormônio que eu tomo? Me dê a receita. Tudo que você aplica no seu corpo, você precisa saber. Até porque se você tiver uma intercorrência médica e precisar ir no pronto-socorro, você precisa saber o que você está fazendo. Então, está aplicando o quê? Medicação para perda de peso e obesidade, no caso das canetas emagrecedoras, né, que a gente estava falando, é importante o paciente ter a receita médica, Val, e comprar na farmácia. Porque o que você compra na farmácia é uma medicação que foi anos estudada, que tem liberação do órgão regulatório, que é a Anvisa, que é uma medicação que é refrigerada, é armazenada de forma correta. Todo cuidado sanitário com a medicação. Exatamente, né? Até porque isso pode trazer uma complicação para o paciente. São medicações simples de usar, a gente explica para o paciente, ensina, mostra o vídeo, então o paciente fica bem seguro a ponto de usar sozinho ou mesmo com o seu acompanhante. Então falou que algumas pessoas têm medo, mas algumas pessoas não têm, né? Porque tem gente que toma remédio para emagrecer em qualquer lugar. A gente vê hoje gente tomando remédio em clínica de estética, até salão de beleza, se duvidar, estão aplicando, sim, né? Então alguns têm medo, mas outros não têm medo. E exatamente, esses que não têm medo é um risco para a saúde, não é? É muito arriscado, inclusive a gente vê em grupos de WhatsApp, vendo dose de medicamento, vendo dose de Mounjaro, vendo dose de Wegovy, e as pessoas indo. E aí quando tem intercorrência, a pessoa que te vendeu, infelizmente, ela não tem como te dar nenhum suporte. Acompanhamento médico deve ser correto, né? A saúde a gente só tem o nosso bem maior para poder cuidar da nossa família, cuidar da nossa vida, trabalhar, então a gente precisa ter esse cuidado e essa ética. E como a gente estava conversando, Val, a medicação que a gente utiliza, que são os análogos de GLP-1 e agora com a tirzepatida, que é o Mounjaro, que é o análogo de GLP-1 e GIP, são medicamentos que simulam o que o nosso corpo já tem, só que muitas vezes com deficiência. Então, o GLP-1, por exemplo, é um hormônio que o nosso organismo já produz. E essas medicações, dentre tantos benefícios que elas têm,
elas diminuem, elas aumentam a saciedade, né? Então, muitas delas aumentam a saciedade, diminuem o apetite, né? Retardam o esvaziamento gástrico. Então, o paciente come menos porque ele fica com a sensação de mais plenitude, né? De estar mais satisfeito. E são medicações também que, muitas das vezes, elas ajudam em alguns transtornos alimentares. Então, são medicações, por exemplo, que ajudam um paciente que tem compulsão alimentar algumas vezes, muitas das vezes. E outras compulsões, né? Porque eu vi acho que foi uma paciente, alguém me contou, um paciente que quando começou a tomar, parou de fumar. Exatamente. Tem trabalhos com isso, já demonstrando benefício em relação à fissura alimentar, fome emocional, né? Aquele paciente que é mais hiperfágico, que come mais em quantidade, tem muito benefício. Paciente que fuma tende a diminuir a quantidade, né? Então, age na compulsão, né? Exatamente. E no próprio paciente que usa bebida alcoólica, né? Tem pacientes que relatam e tem descrito na literatura que diminui a quantidade de bebida, às vezes acaba tendo... não tem vontade mesmo de ingerir bebida alcoólica. Então, isso é bem interessante. Eles imitam o nosso hormônio. Exatamente. E esses hormônios são liberados pelo intestino, estômago, Exatamente. São hormônios liberados pelo intestino. A gente sabe que o intestino tem muita relação com a questão do hipotálamo. Então, o hipotálamo, o intestino e o fígado se interrelacionam para equilibrar a nossa microbiota e, inclusive, diminuir e estabelecer a questão do alimento. É importante a gente falar, Val, que são medicações seguras. Eu sempre falo para o paciente que tem receio. São medicações seguras quando usadas da farmácia, quando compradas, lacradas, fechadas, em que o próprio paciente aplica. Quando você compra medicação por terceiros, quando você compra medicação de estética, clínica de estética, você vai em uma clínica, no próprio consultório médico, para aplicar alguma coisa ali que não está batendo. Lembrando, Val, que pelo Código de Ética Médica é proibido você aplicar medicação como essas no consultório. Até porque são medicações que têm farmácia e são fáceis de aplicar. E são fáceis de aplicar, né? Exatamente. A pessoa mesmo aplica, né? E então, eu sempre, Val, só fazendo um outro adendo, costumo falar para os pacientes. Muitos pacientes não acreditam nas complicações quando a gente relata, até acontecer com um deles ou com um familiar. Então, aquele paciente que complica, que são muitos, Val, no consultório a gente pega todo dia. Então, fala um pouco, Priscila, dessas complicações, dessas medicações. Muitos pacientes que usam essas medicações de origem indeterminada, que ninguém sabe nem se é, se não é, o que foi aplicado. Exatamente. Muitos pacientes têm evoluído com intercorrência. Quais são? Alguns com pancreatite, até porque a gente não sabe a dose que é aplicada, o que está misturado ali. Alguns pacientes têm evoluído com arritmia. Alguns pacientes têm evoluído com alteração hepática e a medicação é efeito contrário, era para ela proteger o fígado. Né? Então, a gente tem visto pacientes evoluindo com alteração hepática. E, às vezes, muitas das vezes, Val, são medicações, são complicações sérias em que o paciente precisa de internação, inclusive em UTI. Até porque a gente não sabe se aquelas medicações que são aplicadas em consultório é somente, por exemplo, a tirzepatida ou a semaglutida. Se coloca um anabolizante, se coloca outra coisa dentro. Muitas vezes, quando a gente vai avaliar essas substâncias, tem o uso de anabolizante associado. Lembrando, Val, que furosemida intramuscular, furosemida venosa, GH, HCG, não são substâncias, não são medicamentos para perda de peso. Eu não tenho outro nome para falar, desculpa, gente, mas eu sei que eu estou dentro até de um canal religioso, né, da igreja, canal cristão, mas é puramente picaretagem. Eu acho importante a gente falar isso para os pacientes, porque muitos pacientes são enganados realmente. Certo. Pri, esses hormônios que tu falaste, que eles são liberados pelo intestino, então é por isso que essas medicações, elas têm um efeito parecido com a cirurgia bariátrica. Porque ontem mesmo atendi no consultório uma paciente que perdeu 30 quilos com a medicação, que é coisa de cirurgia bariátrica, né? Tantos quilos assim, né? Tem essa relação, A cirurgia bariátrica, Val, né, muito vezes perguntado, será que com o uso desses novos medicamentos, a cirurgia bariátrica vai perder espaço? Eu até falei para a paciente, será que não vai mais existir cirurgia bariátrica? Porque ela emagreceu em 4 meses 30 quilos. A gente tem que lembrar que
A cirurgia bariátrica sempre vai ter o seu papel, até porque muitas vezes a gente está diante de pacientes obesos com gravidade e a gente sabe que a bariátrica tem um papel fundamental nisso, né? Inclusive, muitos pacientes que usam insulina em dose alta, que vão para a cirurgia bariátrica, logo no pós-operatório deixam de usar insulina, pela própria questão hormonal que a cirurgia bariátrica faz. E o que a gente tem que lembrar, Val, que como a obesidade é uma doença crônica, muitos pacientes não conseguem manter a medicação por um longo período, porque são medicamentos que, infelizmente, não têm acesso... Ainda é alto custo, exatamente, né? São medicações de não fácil acesso, são medicações que o SUS ainda não fornece, são medicações que são de alto custo. Então, muitos pacientes começam o tratamento, mas não conseguem manter pelo custo. E aí, reganham. Então, com certeza, a bariátrica ainda tem o seu papel de indicação e vai ter. Mas essas medicações novas, principalmente as que ainda vão aparecer, elas têm um efeito a nível gástrico, a nível intestinal, muito parecido com a cirurgia bariátrica. Por isso que elas têm um resultado tão bom e tão grande quanto o da bariátrica. Aproximado, na verdade, né? E aí, Priscila, qualquer pessoa que está acima do peso, ela já pode começar o seu processo de emagrecimento com a medicação ou não? Ela tem que primeiro tentar fazer mudança de hábito de vida e depois tentar a medicação? Muitos pacientes, Val, que procuram ajuda médica, que têm sobrepeso, em geral não tem só o sobrepeso associado. Tem um pré-diabetes, que muitos pacientes falam só pré-diabetes, e na verdade a gente sabe que não, que o pré-diabetes também tem associação com o risco de doenças cardíacas. Muitos pacientes com sobrepeso já vêm com sobrepeso há muito tempo, né? São longos anos. E são pacientes que muitas vezes têm uma gordura visceral muito alta, né? Que acaba conferindo risco ao coração. Então, acaba que muitos desses pacientes precisam sim já iniciar o tratamento medicamentoso. Então, não é errado começar já de cara o tratamento medicamentoso. Mas é importante a consciência do paciente estar do nosso lado e saber que a medicação é um grande auxiliar no tratamento da obesidade, do sobrepeso, mas o paciente precisa mudar a cabeça. Os hábitos, né? E precisa mudar os hábitos alimentares. E quem não deve usar o medicamento? Vocês têm contraindicação, assim? Existem pacientes, por exemplo, Val, que tem pancreatite, episódios de pancreatite de repetição, né, por algumas situações específicas, que o ideal é você não usar caneta, porque pode propiciar a uma nova crise, né, e a gente sabe que a pancreatite é um quadro grave. Existe algo, muitos pacientes têm essa dúvida se paciente com câncer de tireoide pode usar, e a gente sabe que a maioria dos câncer de tireoide são do tipo papilífero, que não teria contraindicação usar as canetas, mas existe um câncer de tireoide, um subtipo que é mais raro, que é o medular, que aí existe uma ressalva em usar as canetas. Mas lembrando que é um tipo de câncer de tireoide que não é comum, né? O mais comum, em 90% das vezes, é o papilífero. E pacientes, por exemplo, que tem cálculo na vesícula biliar. Aí a gente tem que conversar com o paciente, porque pacientes que têm cálculo na vesícula biliar, ou seja, pedra na vesícula, quando você usa uma medicação como um análogo de GLP-1 ou um análogo de GIP, como o Mounjaro, o Tirzepatida, o Wegovy, tem risco de propiciar uma crise de pancreatite. E aí o ideal é o paciente primeiro fazer a cirurgia, principalmente quando o paciente já tem crise de dor, e depois usar o análogo. A gente estava falando ainda agora de complicações de medicações duvidosas, né? Que a gente não sabe se é o remédio mesmo que foi aplicado. Mas quais são os efeitos colaterais das medicações mesmo que são corretamente aplicadas? Do Mounjaro, né? Da Tirzepatida? Quando você usa a medicação, Val, principalmente os análogos GLP-1, que é o Wegovy, o Wegovy, o Ozempic, o Rybelsus, né? Em torno de 30% dos pacientes vão ter plenitude, né? Aquela sensação de estar cheio, de estar satisfeito, muito rápido. Pode ter um processo de azia, náusea, né? A maioria queixa de náusea, alguns podem evoluir com vômitos, alguns pacientes têm constipação e outros diarreia. Então, em torno de 30% vão ter esses efeitos. Só que é importante lembrar que muitos desses efeitos relacionados à medicação, à indicação correta, têm relação com a alimentação. Então, está comendo errado. Exatamente. Então, quando você usa a medicação e faz um ajuste alimentar, a tendência é você ter menos efeito colateral. Quando você usa a medicação e come muito processado, muito alimento gorduroso, muita fritura,
muito refrigerante, a tendência é você ter mais efeito colateral. É por isso que a medicação tem que ser feita com acompanhamento nutricional, né, Priscila? Exatamente. A pessoa comer melhor, né? Exatamente, porque a pessoa precisa fracionar, comer alimentos de qualidade. E eu acredito, Val, que o grande segredo da medicação e da alimentação em relação à obesidade é a moderação. Né? Então, às vezes o paciente quer o extremismo, quer zerar tudo, quer dieta low carb, e eu acho que não funciona assim, até porque a tendência é o paciente poder evoluir com um transtorno de compulsão alimentar. Agora, quando o paciente é bem acompanhado da parte da nutrição, o tratamento tende a evoluir de uma forma bem mais tranquila. Esses são os principais efeitos. Tá. Acho que tu falou ainda há pouco, mas em algumas pessoas a medicação vai ter que ser para sempre. Em outras, nem sempre. É assim? Val, a maioria dos pacientes perguntam o tempo de uso. E a minha resposta, geralmente, eu não sei. Eu sempre falo não sei. Mas a verdade é que é difícil você estabelecer um prazo, porque a maioria, como é doença crônica, vai ter uma tendência de usar por um longo prazo ou a vida inteira. Então, quando o paciente começa a medicação, a gente não fala em término de medicação. A gente vai reavaliando o paciente, até porque existe a mudança do hábito. Quando o paciente incorpora a mudança do hábito e a atividade física na sua vida, há uma chance dele diminuir dose de medicação, espaçar tempo de aplicação. Então, existem essas possibilidades. E o que você acha de pacientes que não estão tão acima do peso, não tem sobrepeso, mas ela está insatisfeita com o índice de gordura corporal dela e às vezes ela quer usar para isso, para dar uma secada? Então, Val, muito tem se falado de uso de Monjaro, vamos falar do Monjaro, né? Para lipedema, para perda de gordura localizada, né? Que aí, teoricamente, seria outras indicações. A gente tem que entender que existem algumas indicações para pacientes que têm lipedema, apneia do sono, enfim, aumento de gordura visceral. Mas quando é uma perda localizada, né, de gordura, ou o paciente quer perder 2 quilos, realmente a medicação não tem essa indicação. Não tem indicação. Não tem indicação. Até porque pacientes que não necessitam da medicação podem evoluir com uma grande perda de peso, podem evoluir com uma perda importante da massa muscular e evoluir, inclusive, com perda de força muscular, sarcopenia grave, entende? Então, a gente precisa avaliar bem a indicação. Certo. Nós já estamos chegando ao final do Vida Plena, do nosso assunto de hoje, que é obesidade e sobrepeso. E eu vou pedir para a Priscila dar as suas considerações finais sobre a importância desse tema, sobre o cuidado com as medicações. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer o convite, né? A Val, além de ser uma colega, ela é uma amiga, é uma pessoa que eu admiro, ela sabe disso. Eu conheço a Val há mais de 15 anos, né? Nós somos colegas de turma. E eu fico muito feliz de vê-la assim brilhando, de vê-la uma grande dermatologista, inclusive da minha família. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E ver uma mulher cristã me enche meu coração de alegria. E eu queria falar para a população, para as pessoas que estão nos assistindo, que o nosso bem é a nossa saúde. Quando nós estamos bem do corpo e da cabeça e da alma, tudo na nossa vida tende a fluir. O nosso relacionamento pessoal, com o nosso esposo, com a nossa família, com nossos filhos. Então, eu sempre falo isso para os meus pacientes. O ideal é você procurar um médico com olhar humano, com olhar técnico, mas também com olhar ético. Então, a gente deve olhar a obesidade por esse aspecto, humano, técnico e ético. E temos que tratar com responsabilidade. E é legal a gente vir aqui falar porque dissemina informações, diminui as chances de fake news, traz informação de forma correta. Então, sempre que vocês quiserem, eu estou por aqui. Tá bom? Então, um prazer, Val. Muito obrigada. É a segunda vez que a Priscila aceita o nosso convite de estar aqui no Vida Plena. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, obesidade e sobrepeso. O episódio está completo aí, você pode compartilhar. Se não deu para assistir tudo, depois você volta lá na nossa playlist e curte, e comenta, e compartilhe. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Deus abençoe. Até o próximo programa Vida Plena.